Amém? Hoje estamos aqui em mais, como o Fernando disse, mais um culto. É um culto da vitória, é um culto onde nós focamos, em temas. E nesse mês nós estamos no tema dos milagres. Amém? Quem já viveu um milagre aqui? Todo mundo, né? O milagre da salvação, da transformação. Quantas vezes Deus nos socorreu? Quantas pessoas já oraram aqui e já foi respondida na oração? Tiveram a experiência de orar e Deus responder? Vou fazer outra pergunta. Quantas pessoas aqui têm experiência de orar e a oração ter uma resposta instantânea? De acontecer assim. The Fresh, né? É oração, fast oração, né? Não é fast food, mas é fast oração. Entrega rápida. Irmãos, quando falamos de milagres, e principalmente quando é uma questão nossa, humana, nós falamos de oração. É ou não é? Falamos de oração. E hoje eu gostaria de ter um tempo com vocês falando sobre oração. Porque me preocupa muito, muitas interpretações errôneas sobre o que é oração. Porque, irmão, se você pegar um texto bíblico fora do contexto, você pode dizer qualquer coisa. Na verdade, qualquer coisa mesmo. A Bíblia é um livro grande. Se eu tirar do contexto, você pode defender os maiores absurdos que você quiser. Até porque o diabo é especialista na Bíblia. Sim ou não? Ele foi para Jesus falando o que está escrito. Ele não foi eu acho, eu penso, eu acho que é assim. Não, ele foi logo dizendo o quê? Está escrito. Mas está escrito na interpretações diabólicas dele, querendo tentar quem? Jesus. Isso quer dizer que uma pessoa pode usar a Bíblia para o mal. E pessoas têm usado a Bíblia para o mal durante os séculos. Mas com a palavra de Deus, a palavra de Deus não é feita para que nós a usarmos para o nosso bel prazer. Até porque quando você interpreta a Bíblia erroneamente, você vai deixar de viver o evangelho pleno. Em alguma parte você vai estar errando. E a oração é uma das partes do evangelho mais importantes. É quando você fala com Deus. E se você não entender o que é orar, dificilmente você vai viver realmente milagres. Vai ter falsos milagres, supostos milagres, mas milagres de verdade não vai viver, porque a pessoa não sabe orar. Eu lembro uma vez que eu fiquei muito zangado de ouvir que um pastor, em uma igreja, estava incentivando os seus membros a dizendo, coloque Deus na parede. Aí eu digo, pode mesmo. Não é o Deus Todo-Poderoso. Porque se eles entendessem com quem está falando, eles não falariam um absurdo desse. Sim ou não? Então, quando eu entendo o que é oração e essa dinâmica com o milagre, eu posso ter uma perspectiva realística do que é o milagre e até valorizar mais. Mas sabendo o seguinte, que o maior milagre nós já temos, que é o quê? O nosso nome está escrito no livro da... Não tem milagre maior que Jesus possa fazer para você. Não é uma cura, não é um emprego, não é mais dinheiro. Isso tudo ele pode dar, ok? Ou não. Mas o maior dos milagres foi ele salvar você, foi salvar a mim e colocar nosso nome lá no livro da vida. Amém? Se você já tem isso, tem que ficar alegre, satisfeito, feliz da vida. Claro que a gente pede mais, né? E Deus dá mais. Por isso que hoje o texto, eu não vou ler no início, mas o texto que eu quero, depois que eu citar alguns textos aqui, eu quero entrar nesse texto que é João 15, dos 7 a 14. Esse texto para mim, assim, um divisor de águas sobre oração.
sobre milagre. Porque muitas pessoas, eles, interpretando erroneamente os textos bíblicos, eles inclinam-se para os seus desejos pecaminosos. O seu desejo de ser grande, de ter mais recurso financeiro, ou de ganhar dinheiro, ou fazer alguma coisa. Mas, basicamente, é a inclinação do seu coração pecaminoso. Então, usam a Bíblia fora de contexto, ou de um contexto errado, para validar algumas informações. Então, assim, o texto que eu vou ler no final é João, mas antes de João, eu quero ler outros textos que eu quero explicar um pouquinho sobre oração. Mas antes vamos orar ao Senhor pela palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelos louvores que foram entoados, Senhor. Porque só para Te adorar que nós nascemos. Também sabemos que o Senhor cuida de nós, Senhor. E nós amamos a Tua casa. Amamos a Tua casa. Meu Deus, obrigado pela Tua palavra. Usa-me por misericórdia, abre os nossos corações. Abençoe aquelas pessoas que estão aqui, aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Que Teu nome seja exaltado em nossas vidas. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Então, o primeiro texto que eu quero falar com vocês, irmãos, é Mateus 7 a 12, porque é um texto que fala: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Então, irmão, se eu pego esse texto aqui e tiro de qualquer contexto bíblico, se eu tiro esse texto do contexto bíblico, então, pedi e dá-se-vos-á. A pessoa pode dizer, então peça. É ou não é? Quem já ouviu umas pregações assim, né? Você pode pedir e peça. E aí tem umas maluquices. Peça, mas não peça qualquer coisa, não. Você diz, Deus, eu quero um carro, mas eu quero da Cotal, com 4 portas, com estofado assim. Eu digo... Aí tem os pregadores que ainda dizem, não, porque se você pedir, Deus te dá um fusquinha, todo quebrado. Aí eu digo, pô, que Deus ruim. Esse cara aí crê no diabo. Deus não é. Porque esse texto que nós estamos lendo, basicamente diz que Deus, e ainda Jesus bota a gente tudo no seu lugar, diz assim, vós que sois maus. Não é? Não diz assim, vós gente boa. Não, vós que sois maus. Aí, olha só que, né, diz, bate e tal, e diz, e qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Aí chega junto e diz, se vós, pois que sendo mal, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bem aos que lhe pedirem. É uma pergunta. Portanto, aí depois tem uma regra de ouro. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-los também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entendem, irmãos, que quando você pega um texto bíblico, você tem que analisar segundo o contexto e segundo o contexto bíblico também. Porque senão, basicamente, as pessoas vão incentivar uma inclinação pecaminosa. Jesus não está dizendo, pode pedir qualquer coisa que eu vou te dar. Jesus está dizendo isso aqui? Não. Mas é para pedir. O que ele está dizendo é peça. Bata. Então, um coração ganancioso vai pedir o quê? Você acha que uma pessoa que tem um coração ganancioso vai pedir o quê? Posses, coisas materiais, porque o coração dele é ganancioso. Ele só pensa naquilo. A mente dele é aquilo. Um outro coração que quer aparecer vai pedir o quê? Fama, posição. Ele vai buscar isso. Então, mas olha só, Jesus depois diz assim, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, isso quer dizer o seguinte, que a minha oração eu peço
Mas eu não peço só para mim. Eu peço para... E não só para gastar com minhas coisas, meus desejos. Eu penso nas outras pessoas. Mas vamos lá, Tiago 4, 1 a 3 diz assim: de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combatei e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedes e não recebe, porque pedes mal, para gastares em vossos o quê? Deleites. É simples assim. Se você pedir mal, Deus não vai o quê? Atender. Simples. Às vezes você está achando que o que você está pedindo é bom para você. E Deus sabe que não é bom para você. Vem aqui, eu quero te perguntar, qual é a prioridade de Deus na sua vida? Você sabe qual é? Quem sabe a prioridade de Deus para a sua vida? A salvação. É te levar para morar com Ele eternamente. Amém? É a prioridade. Tudo o resto vem depois disso. Mas a prioridade de Deus na sua vida é o quê? A salvação. Aqui tem muitas coisas. E isso aqui eu creio. Tem gente que vai viver nessa vida uma vida extremamente regrada. E essa vida extremamente regrada que ele vive ou ela vive é para a bênção dele ou dela. Porque ele não consegue viver com mais daquilo ali. Amém? Entenda, não estou dizendo que a sua situação que você está agora é porque Deus quer que você... Porque senão você não sabe. Não estou dizendo, eu estou dizendo que tem pessoas que não sabem estar em abundância. Quem já viu pessoas aqui que estão na igreja? E ele só está na igreja quando está tudo mal. Desempregou. É ou não é? Está na igreja o tempo todo, está ali na obra. Pastor, estou aqui. Irmã Romilda, pode contar comigo. Ore por mim, irmã, eu estou precisando de emprego, eu preciso pagar minha renda. Deus sabe. Aí tá bem. Ou senão, oi, pastor, ore para eu ter um carro, para eu fazer a obra. É para viajar. É para fazer que obra? Se eu contasse quantas vezes, hein, pastor Mar? A gente já ouviu essa história? Aí aquele não está empregado. Não, vou estar aqui e não sei o quê. Arruma emprego. Aí começa a dizer, Deus sabe que eu estou cansado. Eu lembro como hoje que eu fui numa igreja e tinha muitas pessoas desempregadas. O pastor orou, as pessoas foram conseguir emprego. E depois eu estou vendo a revolta do pastor, que eu fui no dia da revolta do pastor. Porque o pastor começou a dizer, eu vou orar para todo mundo ficar desempregado de novo. Para voltar para a igreja. Porque Deus abençoa. E estava revoltado o pastor. Aí eu dizendo, ok. Por quê? Porque tem pessoa que não sabe viver quando está na abundância. Aí quando você vê a Bíblia de Paulo dizendo o quê? Em tudo posso naquele que me... Mas o contexto de tudo posso eu sei, tenho abundância e eu sei o quê? Passar necessidade. Quando Paulo estava tudo bem... Eu tenho 50 mil euros na conta. Paulo estava bem. Mas quando Paulo estava com a conta zerada, ele estava bem também. Amém? Você sabe por quê? Porque a questão dele não estava na circunstância que ele estava passando. Porque a circunstância é momentânea, passageira. Mas Deus está conosco todos os dias. Não é passageiro, está conosco, é uma constante. Por isso que tudo podemos. Então, se você pede e não recebe, porque está pedindo mal. Você não sabe, você está pedindo para o seu próprio deleite. Então, irmãos, a oração, o milagre... Muitas pessoas entendem que oração é obrigar Deus a fazer algo que Ele não quer fazer. Você pode orar 1 ano, jejuar quantos anos quiser. Se Deus não quiser fazer algo, Ele faz?
Vamos lá, vamos testar essa coisa. Quando estava na pandemia, não sei se vocês ouviram que fizeram um jejum lá no Brasil. Quem ouviu isso aí? Para Deus acabar com a pandemia. Foi assim ou não foi? Deus acabou. Não foi com a pandemia no Brasil? Acabou com o povo, né? Irmãos, oração é segundo a sua, o quê? Vontade. É o que o povo não entende de oração. Imagine, eu vou ao trono da graça, o rei do universo, criador de tudo. Aliás, se eu tenho acesso, eu já tenho que ter noção do que eu sei, do que está acontecendo. É ou não é? Gente, a gente não tinha condição de ter acesso nenhum a Deus. Você concorda comigo? Então, Felipe, imagine você. Você é um miserável, viu? Você concorda comigo? Porque eu sou também. Todos aqui, não tem nenhum gente boa aqui. Só gente ruim. Lavado, né, no sangue do Cordeiro. Amém? Por isso que a gente presta alguma coisa hoje, né? Mas olhe bem, é um miserável. Tem um acesso pela graça, pelo sacrifício de Cristo, ao trono de Deus. Rei do universo, todo poderoso. É o cara. O cara. Não tem outra instância para você ir. Se ele disser sim, é sim. Se disser não, é não. Acabou as suas opções. Então, primeiro, eu não podia estar lá. Se eu entrei, foi um benefício, sim ou não? Então, eu não chego assim, olha aí, meu irmão, eu quero que você faça isso aí por mim. Você entra assim? Se você fosse doido, você perder a cabeça, você é maluco? Não, você entra com cuidado. Aí, irmã Kátia, você entra com a cabeça baixa, você não quer nem olhar, né? Porque você sabe quem você é e você sabe quem você está indo encontrar. Então, oração é você saber quem é você, miserável. Porque Paulo diz, miserável homem que todo mundo. Então eu tenho que saber quem sou eu, miserável. Aí eu vou lá, aí eu vou com a cabeça baixa, eu vou assim. Aí ele, na verdade, ele com a graça dele diz, filho, não é coisa linda. Ainda me chama de filho, ó, que rapaz, mas eu sou ousado. Rapaz, Deus dá umas ousadias pra gente, né? Ele, filho. Podia chamar servo, não, mas ele chama o quê? Filho. Aí, não, é quando filho ainda diz amigo, aí o negócio fica bom. Aí você tem que saber com o que você está indo falar. Aí eu vou lá e faço uma solicitação. Olha, se ele disser não, foi o melhor não que você recebeu na sua vida. Sim ou não? Foi a melhor coisa que você recebeu. Porque se ele te disser não, é porque te ama. E se ele disser sim, é porque te ama também. Então você se submete, porque sabe que é o melhor que ele fez por você. Que coisa linda, né? Quando você compreende isso, de que oração é uma solicitação, sabendo que aquela pessoa que vai julgar aquela solicitação vai fazer sempre o que é melhor para você. Porque ele te ama como um filho, como uma filha. Então oração é entender isso. Olha só, em Filipenses, e ele manda você orar. Em Filipenses 4, 6 diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, né, pastor Marco? Na parte que me toca. Mas em tudo, pelas orações e súplicas, com ações de graças, apresentei seus pedidos a Deus. Com ações de... Deus, o negócio está ruim. Oração não é se lamentar, não é ficar, porque a coisa está pegando. É você só entrar com ações de, sabendo, Senhor, já te agradeço. Eu te agradeço pelo aquilo que o Senhor já fez. Eu não merecia nem estar aqui. É ou não é? Você chega de um jeito totalmente quebrantado, com a atitude correta. Sim ou não? E você, por quê? Porque é em ação de graça. E aí você coloca suas orações e súplicas. Porque, irmãos, quando você ora, tem um bocado de coisa que acontece. Você sabia? Primeiro, quando você ora, tem um efeito psicológico terapêutico. Você fala do problema. Eu tinha muita dificuldade sobre a oração. Porque eu dizia assim,
Se Deus já sabe o que eu estou pensando, para que eu vou falar? Né? Eu entrava em uns buracos negros. E aí eu ficava assim, ele é inteligente, para que eu falar então? Mas quando você fala, tem um efeito terapêutico, você está comunicando. Coisa linda. Deus já sabe tudo, já sabe por que a gente tem que fazer a coisa. Aí você começa, Senhor, eu estou passando por isso. Aí você está o quê? Tirando aquilo dentro de você. Aí daqui a pouco o Espírito Santo... Quantas vezes você está orando, depois vem um versículo na sua mente? Quem já passou por isso aí? Quantas vezes você vem assim, ou até um desespero, uma situação, aí você vem aquele versículo. E tem um bocado de versículo que vem, mas tem um que é muito poderoso comigo. Sedes firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quando eu penso, alguma coisa... Eis que estou convosco todos os dias. Hein? Aqueitai, e sabei que eu sou Deus. Então, cada um tem um versículo, não é? Que Deus martela na hora lá, o Espírito Santo de Deus que nos faz lembrar. Por quê? Porque a oração tem esse efeito. Mas em ação de... Irmão, e sobre a oração tem dois caminhos que você faz com a língua. Eu não vou dizer para você levantar a mão, mas assim, tem gente que em vez de orar, murmura. A murmuração, e eu já disse aqui, eu já preguei há muito tempo atrás, talvez você não tenha ouvido essa pregação, mas eu tenho uma questão comigo. Quem murmura, fala com o diabo. E quem ora, fala com... É uma escolha simples. Porque quando você... Quer ver, olha? Vamos fazer um teste. Quem já ficou falando mal de uma coisa e no final se sentiu melhor? Aquilo não presta, e depois diz, graças a Deus, agora estou bem. Quem já passou por isso? Você sabe, ninguém, você sabe por quê? Quando você fica falando mal, falando mal, você fica pior. Sim ou não? Você fica pior. Porque você convidou o cão para estar ali ouvindo. É verdade, ainda fica dizendo, é verdade, você tem razão. Quem já ouviu assim? Não, você tem razão. Você está certa. Você está certa, porque o cão vai querer isso mesmo, dar razão, porque o inferno vai estar cheio de crente, cheio de razão. Porque crente não tem mais razão. Crente não tem mais razão. A gente agora está em outro nível. A nossa política é amar, não é ter razão. Mas o diabo vem e diz, você tem razão. Foi você que pecou? Foi você que disse? Ela que tem que vir é ele, é não sei quem, é não sei quem. E aí você fica alimentando isso no seu coração, e o diabo pertinho, dizendo, você tem razão, minha filha. Estou com você e não abro. E a pessoa vai ficando pior, né? Vai ficando mais cheio de ódio. Vai ficando mais cheio de... É assim ou não? Estou fazendo alguma mentira aqui? Agora, quando o Espírito Santo, quando você ora, aí é outro nível. Você vai com essa atitude de quebrantamento, humildade, sabendo quem você é mesmo e sabendo com quem você está falando. Meu irmão, depois que você levanta da oração, aí você passou pela sessão do descarrego. Sim ou não? Quem já fez isso? Estava um lixo. Você estava se sentindo um lixo. Aí você foi, chorou, se quebrantou. Rapaz, quando levantou é um novo homem, uma nova mulher. Quem já passou por isso aí? Pois, é uma escolha. Ou você chama Deus para conversar, ou você chama o inimigo da sua alma. Porque a murmuração atrai o inimigo. Deus não vai estar lá, não. Você está certa. Você está cheio de razão mesmo. Deus não vai fazer isso, Deus vai fazer perdoai, compreendei, amai, vigiai, tenha paciência. Sim ou não? Deus não vai dizer, não, você está certa. Pode crer, irmão, não vai ter essa conversa com Deus. Mas vamos seguir. Então, não andeis ansiosos. Em Tiago 5,16 diz assim,
Portanto, confessais os pecados uns aos outros. Confessar pecado, irmão, aqui é uma questão muito... o que é esse confessar pecado? Confessar pecado é reconhecer suas fraquezas. Irmão, eu sou um homem fraco, eu peco. O pastor peca, meu Deus do céu. Misericórdia. Irmão, se eu dissesse que não pecasse, eu já estava pecando. Porque o homem, a Bíblia diz assim, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Se eu dissesse que não peco, eu já estava mentindo. Então, irmão, eu tenho fraquezas. Deus está trabalhando em mim, eu dou muito trabalho mesmo. Tem hora que eu digo, Senhor, se eu fosse o Senhor, me fulminava. Mas Ele me olha como filho. Não, você tem jeito. Vai dar uns trabalhos aí, mas vai ter jeito. Quem já olhou para si mesmo e disse assim, por que Deus me usa? É ou não, não é? Eu? É você mesmo. Irmão, Deus já sabe quem você é, miserável. Assim parece que eu estou chamando a pessoa de miserável. Não é. Deus já sabe que você vai pecar num caminho. Sim ou não? Porque todos eles, homens que Deus usou, são pecadores. Salvos pela graça, mas vão pecar. E Deus está no trabalho de quê? Da gente pecar cada vez menos. Se parecer cada vez mais com Ele. Mas nós temos que reconhecer nossas fraquezas. Não é dar uma de super-homem, não. Não, na minha vida está tudo bom, eu nunca fiz isso. Eu nunca discuti com minha mulher. Uma vez, um pastor disse assim, eu nunca discuti com minha mulher. Eu digo, puxa! Estava morta, né? E domingo, não perca domingo, viu? Eu vou pregar aqui a Guerra dos Tronos, vai ser legal. Então, assim, imagine isso. Aí eu disse assim, ele quer passar uma ideia para a gente que ele é perfeito e a gente é tudo miserável, né? Irmãos, nós temos que confessar os nossos pecados uns aos outros e reconhecer as nossas, o quê? Fraquezas. Por isso que se um dia, o pastor pecou. O seu pastor peca? Ele fala isso lá no púlpito. Mas a gente não acredita muito, não. E aí diz assim, e orem uns pelos... E aqui é muito importante. Não é só o pastor, não é só a liderança da igreja que ora. Quem é que tem que orar? Uns pelos outros. E eu já disse aqui na outra pregação que eu fiz que você tem o mesmo acesso que eu. Eu tenho responsabilidade diferente de vocês. Funções diferentes. Mas acesso está igualzinho. Amém? E quem busca o quê? Se não tem acesso, não está buscando. Aí é um problema seu. Mas acesso você tem. Vamos lá, porque eu quero entrar aqui no que eu quero dizer, nem falei ainda. Em Marcos 11, 24 e 26 diz assim, por isso vos digo que todas as coisas que pedis orando, credes receber e tê-las eis. E quando estiver orando... Olha só, essa passagem é muito legal. Porque a pessoa diz, olha, se você crê, você vai ter. É ou não é? Vamos fazer um exercício aqui. Quem crê que Deus pode me dar uma Ferrari? Quem crê aí? Então, bora usar a sua fé. Aí, eu vou usar a fé do Felipe ali, que Deus vai me dar uma Ferrari amanhã. Diminuiu a fé aí? Agora não. Jogou no Euro 1 milhão. Fica com você. Mas é o seguinte, irmãos, quando a Bíblia fala que é para você pedir, tem regra. E eu já falei aqui a regra, não é qualquer coisa. Porque a primeira pergunta que eu quero dizer é assim, para que Deus ia me dar uma Ferrari? Não quer dizer que ele não pode dar, mas qual é a finalidade? Tem que ter uma finalidade. Porque a gente não está falando de carro, a gente está falando de algo que dá status. Então, o que é que... Então,
não é qualquer coisa que eu vou pedir que Deus vai me dar. Porque Ele vai perceber por que eu quero aquilo. Igual um pai com filho. Sim ou não? Por exemplo, um filho seu tem 12 anos, chega assim na sua casa de pai, eu quero um carro. Eu quero uma BMW. 12 anos. Ele não sabe dirigir, você é um bom pai, diz, é verdade, amanhã eu vou na concessionária comprar. É assim que você faz? Não, você diz, não, você não tem idade. Ele vai ficar zangado com você. Porque para ele, você não está compreendendo ele. Mas o que você está fazendo é o quê? Protegendo ele. Então, irmãos, Deus é a mesma coisa conosco. Quando nós pedimos, Ele julga se aquilo é bom, será bom para nós ou não. Porque tem coisa que nós recebemos que às vezes as pessoas dizem que é Deus, e quem dá é quem? É o cão mesmo. Não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com o diabo. Tem coisa que é o diabo que te incita para você ter, sabendo que você vai te afastar de Deus. Não tem nada a ver com Deus. Olha só, mas vamos continuar. Marcos 11, 24 a 26 diz assim: por isso vos digo que todas as coisas que pedis orando, crede receber e tê-las eis. E quando estiveres orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que estais no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está no céu, vos não perdoará as vossas ofensas. Aqui, Jesus começa a falar sobre oração e sobre pedir, mas liga ao quê? A perdão. E eu vou te dizer, tem muita coisa que Deus não ouve porque você ainda não liberou, não recebeu perdão. Irmãos, é bem claro, se você não perdoa, Deus não te perdoa. É uma condicional. Não tem como você fugir disso. Você pode ficar quantos anos na igreja quiser. Se você não perdoar. Irmão Manuel, eu perdoei, mas ainda dói. Sim. Está no processo. Mas você já perdoou. É igual você, por exemplo, cair aqui. Talvez só tenha uma raladinha. Passa rápido. Mas tem coisas, imagine se você cortar um pedaço da perna. Para cicatrizar vai levar tempo. Sim ou não? Então, dependendo da ofensa que você sofreu, o tempo de cicatrização vai ser maior. Mas o perdão você tem que liberar. É obrigatório. Tem que perdoar. Porque senão Deus não te perdoa. Amém? E aqui a Bíblia é clara nisso. Oração. E a regra de ouro aqui, Romanos 8, 26 e 27 diz assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar. Ele já manda logo, diz a verdade, nós não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E, irmão, eu vou te dizer, muita coisa que você pede, graças a Deus que Deus não te dá. Tem que agradecer mesmo, porque Deus não te dá. Porque se te desse, estava perdido. Mateus 6, 9 a 13 diz assim, é o texto de oração, né? Portanto, vós orais assim, eu quero só o início dizer aqui, Pai nosso que estais no... Pai nosso, é nosso... Está se dirigindo a Deus como Pai, não é como Senhor, Pai, intimidade, pertencimento. Nosso que está no céu. Santificado seja o teu. A nossa função é santificar o nome de Deus. Depois, a gente se submete na oração, diz o quê? Seja feita o quê? A vossa vontade, assim na terra como é no... Você está dizendo, faça a sua vontade em nossas vida, em minha vida. Então, oração é submissão. Mateus, 1 João 5, 14 e 15 diz assim, e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Segundo a sua, o quê? Vamos lá. Tem coisa que eu não sei qual é a vontade de Deus. Sim ou não? Tem coisa que eu não sei. Mas tem coisa que eu sei.
Quer ver? Se eu começar a orar dizendo, Senhor, eu quero ganhar almas. Senhor, eu quero ganhar almas. Quem crê aqui que Deus vai dar? Porque é plena isso aí. É a vontade de Deus isso. Amém? Então tem coisas que eu já sei a vontade de Deus. Quer ver? Deus, me ajude a ser santo, Senhor. Me ajude a ser santo. Quem acha que Deus vai atender a oração aí? Porque eu sei isso. Eu tenho certeza que Deus quer que eu seja separado. Agora tem coisa que eu não sei se Deus quer. Então, por isso que eu sempre me submeto à vontade dele. Às vezes é uma cura. É um milagre no corpo. Talvez Deus te deixou ou deixou aquela enfermidade, talvez seja um espinho na carne. Talvez seja algo para que você esteja próximo dele. Eu não sei, mas eu sei que tudo tem um propósito. Amém? E outra coisa, Deus não prometeu em lugar nenhum na Bíblia. Jesus não prometeu, venha a mim e eu vou curar todas as suas enfermidades. Você já viu isso na Bíblia? Você vê Deus curando, Jesus curando, os apóstolos curando, mas não tem essa promessa, venha que todo mundo vai ser curado. Não tem. Não tem. Não é parte do pacote, eu aceitei Jesus, agora obrigatoriamente eu vou receber a cura na minha parte física. Não. Não é obrigatório. Pode acontecer, pode não acontecer. Amém? Porque isso não está prometido, vai acontecer. Que era uma coisa de um entendimento errado. Quer ver um entendimento errado das Sagradas Escrituras? Que por muitos anos, eu acreditava, porque eu fui ensinado desde criança assim, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu. Aí quando eu ouvia, o pai não aceitava, o filho não aceitava, aí a gente achava até que a irmã não era crente. Que a irmã que estava errada. Era assim ou não era? Quem é muito tempo na igreja sabe que era assim. Então, depois eu fui perceber que o texto não é uma promessa para todo crente. Foi Paulo conversando com uma pessoa específica e algo que aconteceu depois que ele falou. Que ele foi para a casa do soldado ali, pregou para a família e eles foram batizados. Amém? Então, nós temos que entender isso, irmão. Tem coisa na Bíblia que, se você tirar do contexto, você vai crer em coisas que não existem, que não é uma promessa. Não é uma promessa. Aceite Jesus e você vai ser curado da sua enfermidade. Não tem isso na Bíblia. Aí, pastor, mas se eu tiver uma enfermidade, Deus pode curar? Claro que pode. Se ele vai ou não vai, isso está de acordo com a soberania dele. Amém? Vem aqui, irmão. Por eu ser cristão, Deus tem a obrigação de me curar? Você acha que Deus tem a obrigação de fazer qualquer coisa para a gente? Aí, irmão, eu vou te dizer, só há uma coisa que a gente pode exigir de Deus. Quem sabe aqui? Só uma coisa. Não tem mais nada que a gente pode exigir de Deus. Só uma coisa. A morte. Porque o salário do pecado é... Nós todos poderíamos... Não, Deus, tu tens que me matar, porque eu trabalhei para morrer. Porque o salário do pecado é o quê? Mas aí a Bíblia diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida, o quê? Eterna. Então, entenda isso, você não pode exigir nada. Você já é filho, você já tem tudo. Amém? Já tem tudo. Ah, mas tem essa dorzinha aqui que me incomoda. Amém? Vai no médico, ora, crê. Se ficar com a dorzinha, dá graças a Deus. Amém? Por quê, irmão? Porque é assim. Irmãos, nesse mundo nós teremos o quê? Vai ter. E é uma promessa, viu? Jesus diz, talvez vai ter aflição. Vai ter aflição. Mas tendes o quê? Bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas eu quero rapidamente, agora que está no final, falar sobre João, que é o texto que eu amo.
João 15, 7 a 14. Aqui há uma dinâmica fantástica sobre a questão da oração. Olha só o que diz João 15, 7 a 14. Se vós estiverdes em mim, isso é lindo isso aqui. Se vós estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Agora eu quero dizer, irmão, deixa aí, Marcos, isso aqui. Esse tudo é o quê? Está dentro de que esse tudo? O que é que está limitando esse tudo aí? É essa primeira frase aqui. Se vós estiverem em... Imagine, você está em Cristo. E as palavras de Cristo estão dentro de você. Você pode pedir tudo mesmo, porque tudo que você pedir vai ser segundo a palavra. Amém? Você não vai pedir coisa por seu próprio deleite, porque você respeita a palavra e já sabe que não vai receber. Você vai pedir coisas espirituais mais do que as materiais. Você vai confiar em Deus. Aí quando diz tudo, esse tudo aqui, é tudo segundo o primeiro parte do versículo que diz, vocês em mim e as minhas palavras em vocês. Isso limita o tudo. Agora, se você tirar esse tudo do contexto, aí as pessoas fazem o que quiser com esse tudo. E aí faz as besteiras que fazem por aí. Mas eu quero dizer, vamos lá fazer na prática. Uma pessoa que está em Cristo e a palavra dele está dentro dele, vai pedir algum mal para outro ser humano? Quem acha que é possível isso aí? Quem acha que é possível? Olha só, Estevão. Quem crê que Estevão estava em Cristo? E a palavra de Cristo estava nele? Olha, e Estevão é fantástico. Quando chegar no céu, eu vou ter altos papos com ele. Porque a Bíblia diz assim, que não conseguiam resistir ao espírito que ele falava. Ele chegava para debater um tema, ele era tão fantástico que eles não conseguiam falar. Estevão foi levado lá para o Sinédrio. Rapaz, ele dá uma aula de Bíblia, resume o Velho Testamento. Com ousadia, mas esse teólogo, esse homem que estava em Cristo, a palavra de Cristo estava nele, na hora de ser morto, porque Cristo estava nele, o que ele pede? Deus, desce um raio, mata todo mundo, miseráveis. Hein? Cristo estava nele, ele estava em Cristo, a palavra de Cristo estava nele, a oração dele, olha o que ele pede. Senhor, não vos impute este pecado. Você entende uma pessoa que está em Cristo como ora? O nível. Então esse tudo, Deus não imputou mesmo não, porque ele pediu. E Paulo estava lá no meio, né? Irmãos, esse tudo tem a ver com você estar em Cristo e a palavra de Cristo está em você. Aí pode pedir tudo mesmo. É garantido. Aí você sabe o que você vai pedir? Senhor, eu quero mais de ti. Você vai ser atendido. Senhor, me usa para a tua glória. Você vai ser atendido. Senhor, me dá conhecimento, Senhor, e sabedoria quando eu falar. Você vai ser atendido. E coisas materiais que você precisar e necessitar, pode pedir. E Deus vai suprir as suas necessidades. E de quando em quando, até seus desejos. Você sabia? Porque Deus é assim. Deus supre sua necessidade, mas de quando em quando ele vem, né, aquela, como eu disse, esse cara sou eu, né, o mimo, ele vem e faz assim uma graça, mas olha, eu estou aí, né, porque Deus é assim, esse relacionamento, mas você tem que estar em Cristo e as palavras dele. Aí o 8 diz assim, nisto é glorificado meu Pai, que dei muitos, você está vendo lá, ó, a primeira oração é, você está em mim, e a minha palavra está em vocês, e pedireis tudo. Aí no versículo seguinte ele diz, nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos.
Você está vendo? A oração dessas pessoas vai ser para quê? Para serem o quê? Frutíferas. Para serem o quê? Fiéis. Tem a ver com isso. E aí diz, e sereis meu discípulo. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Aí ele começa a dizer, ó, falando do amor. Ó, se guardares os meus mandamentos, permanecei no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o vosso gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha, Jesus disse lá no início, se você estiver, pode pedir tudo. Quem está pedindo assim, Senhor, eu quero crescer em amor. Eu quero olhar, Senhor, com um olhar de compaixão, como o Senhor olha. Senhor, eu quero crescer em amor. Porque o contexto aqui está dizendo não é para dar fruto. Para você dar fruto, você tem que amar mais. Amém? Você tem que crer mais, ter mais fé, mas não aquela fé só pensando nos seus desejos pessoais, que quer ser momentâneo, mas as questões eternas, de levar outros a conhecer Jesus. E no final diz assim, ninguém tem maior amor do que esse de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos. E aqui que é fantástico. Se fizerdes o que eu vos mando. Jesus mandou fazer o quê? Amar. Você e eu fomos destinados, predestinados, desde a fundação do mundo, de parecer com Ele. E Jesus é amor. Amém? É um olhar de amor, de misericórdia, de perdão, não de julgamento, não de encontrar o culpado, não de querer coisas por seu próprio desejo. É chegar a um ponto de você dizer, rapaz, já não vivo. Já não é mais os meus planos, já não é mais os meus desejos, mas Cristo vive em mim. Amém? E aí você vai ver o maior milagre que você pode ter. Você sabe qual é? Depois de você estar com o nome do livro da vida, não tem coisa melhor do que andar com Jesus. Amém? Olha só. Seu nome já está lá, Levi. Que já é um grande coisa, é ou não é? O seu lugar reservado no céu. E no céu não tem favela, viu? No céu é só top o negócio, né? Igual João diz, top da galáxia. Só top da galáxia, pastor, né? Então, olha só, o nome está lá, mas não tem. Olha, irmão, isso é bom, isso é fantástico. Mas nessa terra tem outra coisa que é fantástica: andar com Jesus. Quando Jesus chamou os discípulos, venha, segue-me. É a mesma coisa com você e eu. Venha, me siga. Ande comigo aqui nessa terra para eu dizer, irmão, vou te dizer, não tem coisa melhor. Quando você abrir mão do seu próprio caminho para dizer, Senhor, eu quero seguir o teu caminho, o teu plano. Aí você vai ver, andar com Jesus é a melhor coisa que você pode fazer. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse milagre que o Senhor possibilita que cada um de nós vivamos, que é andar contigo. Senhor, obrigado, obrigado. O Senhor, sendo quem tu és, desce ao nosso nível para poder andar com pessoas como eu. Por isso eu sou grato a ti, Senhor. Eu sou grato a ti pelo privilégio e pelo milagre de o Senhor me permitir andar contigo, Senhor. Me ajude, Senhor, a cada dia a me parecer mais contigo, Jesus. Ajuda cada um de nós. Que essa palavra, Senhor, faça habitar em nossos corações, que a gente não saia daqui de iguais, mas que possamos sair daqui com isso na mente. Eu quero parecer com Jesus. Eu quero viver para Jesus. Eu quero buscar o verdadeiro milagre, que é andar com Cristo nessa terra.
Que possamos fazer cada um de nós isso. É isso que eu te peço, Senhor. No teu nome. Amém. Vamos ter um momento de dedicação a dízimos e oferta. Boa noite, paz.